Você já ouviu falar sobre a tríade de Charcot? Sabe o significado clínico da temida pêntade de Reynolds? Olá, eu sou João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje vou falar sobre colangite aguda. Simbora! A colangite aguda ela é descrita como uma síndrome infecciosa clínica da árvore biliar, caracterizada por febre alta com calafrios, icterícia e dor abdominal. Essa constelação de sinais e sintomas também é conhecida como tríade de Charcot. É resultado da estase biliar e infecção por bactérias piogênicas, também chamado de bactibilia. Alguns autores descrevem como colangite ascendente, fazendo alusão à ação bacteriana da microbiota duodenal para a árvore biliar. A colangite aguda é descrita pela primeira vez em 1877 por Jean-Marie Charcot, que entra para a história da medicina com a tríade clínica clássica. A colangite apresenta mortalidade significativa. 1 em cada 3 pacientes vem a óbito, o que dá uma porcentagem maior do que 33%. Das internações por doença biliar, 10% destas são associadas à colangite. A pêntade de Reynolds é sinal clínico de repercussão sistêmica da colangite. Refere-se à união da tríade de Charcot com achados de hipertensão e alteração do nível de consciência. Isso é que evidencia sinais graves de toxemia, na forma de colangite supurativa ou tóxica. Vai ocorrer em 1 de cada 5 portadores de colangite aguda e exige descompressão de urgência. Uma coisa bastante importante para ficar alerta na colangite é que, para que ela ocorra, 2 fatores são necessários para poder fazer essa predisposição. O número 1 é a obstrução da via biliar, que pode ser parcial ou completa. E esse caso pode ser também por causa de pedra na litiásica ou na litiásica, como por malignidade no colangiocarcinoma, é exemplo. E o segundo ponto é a presença de bactérias colonizando o trato da via biliar. Como dito, das causas etiológicas, a mais comum, a mais frequente é a causa litiásica, né? Cálculos estão presentes em cerca de 28 até 70% dos casos. Dentre as outras causas, nós temos a estenose biliar benigna, variando de 5% a 28%, e malignidade, de 10% a 57%. Da estenose biliar benigna, nós temos as causas congênitas, as pós-infecciosas, como na colangiopatia por AIDS, ou nas inflamatórias, na colangite esclerosante primária. Das obstruções malignas, nós temos os tumores, que podem estar presentes na vesícula biliar, no ducto biliar, na ampola, duodeno ou no pâncreas, especialmente tumor de cabeça de pâncreas, que por crescimento e efeito de massa faz uma compressão extrínseca da árvore biliar. A colangite aguda após CPRE pode ocorrer em até 2% dos pacientes submetidos a esse procedimento, especialmente quando a CPRE é terapêutica com colocação de stent. A colangite aguda pós-operatória vai estar associada na ocorrência de lesão iatrogênica de via biliar ou nos casos de anastomose biliar entérica restrita, como na cirurgia de Whipple, em transplantados de fígado, no Y de Rudd, entre outras técnicas. A síndrome de Swamp é uma ocorrência rara. Relaciona-se com a obstrução da boca anastomósica, o colédoco, né, por alimentos ou detritos. É complicação de anastomoses colédocos duodenais. Esses pacientes vão cursar com dor intermitente, pancreatite e colangite de repetição. Dentre as outras causas de obstrução e colangite, vamos separar agora em causas extrínsecas e intrínsecas. Nas causas extrínsecas, nós temos a síndrome de Lehmann, por exemplo, que o divertículo duodenal perampular acaba fazendo essa obstrução, ou inflamação secundária pancreatite aguda, ou até a síndrome de Mirise, que um cálculo impactado no ducto cístico ou no pescoço da vesícula provoca reação inflamatória, edema e expansão, e essa distensão vai comprimir o colédoco. E das causas de compressões intrínsecas do ducto biliar, nós temos os coágulos sanguíneos e as infecções parasitárias, e especialmente por eumintos, né, na via patobiliar. Nós temos aqui um relato de caso peculiar, para ficarmos atentos, por exemplo, um homem de 38 anos, que tem dor em rebordo costal, náusea e vômitos intermitentes há cerca de 12 anos. Só que dessa vez, nesse ataque, ele evoluiu com febre e icterícia. A pressão da temperatura axilar 37,8 graus, dos outros dados vitais nada dignos de nota, a presença de icterícia esclera e sensibilidade moderada e rebordo costal direito. Laboratorial, nós temos um aumento importante das bilirrubinas, 7,2, as custas de bilirrubina direta, 6,11. Transaminases normais e fosfatase alcalino também normal. Na ultrassonografia, evidenciou uma lesão filiforme hipoecoica de forma tubular no colédoco e ducto hepático esquerdo, provocando uma dilatação maior do que 8 milímetros. Foi indicado então a CPRE e evidenciou os ascaris na via biliar, inclusive saindo pela ampola. E aí nós temos o diagnóstico de colangite aguda secundária ascaridíase hepatobiliar.
Bom, de causa, né, de raiz etiológica da colite aguda, nós temos a obstrução biliar. E essa obstrução biliar leva à infecção bacteriana, sendo esta secundário. Então, os micro-organismos, nesse contexto, ascendem do duodeno para a árvore biliar. A disseminação hematogênica pela via porta é uma condição rara, mas também pode ser considerada. As causas mais comuns de obstrução, nós temos a coledocolitíase, que é a causa mais frequente, né, a principal causa. Temos também estenose cicatricial de colédoco, por diversas intervenções, e colangiocarcinoma em via principal. Nós temos alguns mecanismos fisiológicos que vão impedir a ascensão bacteriana em situações normais. Como, por exemplo, o esfíncter de Oddi, que faz uma barreira mecânica ao refluxo e ascensão. A lavagem contínua da via biliar pela secreção de bile, que inclusive é bacteriostática. A atividade também bacteriostática dos sais biliares presente na bile e também a IgA secretada pela mucosa da vesícula. A estase, né, provocada pela obstrução, ela vai afetar mecanismos de antiascensão e também mecanismos de limpeza. Então, o aumento da pressão hidrostática eleva-se na obstrução e quando ele ultrapassa a marca de 14 centímetros de água, há translocação bacteriana. Nós sabemos que a pressão biliar normal varia entre 7 a 14. A elevação disso predispõe à translocação bacteriana. Quando nós temos um achado de pressão biliar maior do que 20, podemos indicar então a obstrução total da via. Além disso, outro fator importante é a manipulação, seja ela endoscópica ou percutânea. Isso também vai facilitar e vai prejudicar os mecanismos protetivos da via. Então, se a gente pudesse escolher o mecanismo essencial de gatilho patológico para a colite aguda, seria de fato a obstrução, o que leva a aumento da pressão intrabiliar, que prejudica a sua defesa. Ela resulta, esse aumento da pressão intrabiliar, em disfunção de células de Kupffer, que são os macrófagos hepatobiliar, um fluxo de lavagem prejudicado também da via, além de também prejudicar a secreção e a ação da IgA. Além disso, também perturba o tônus do esfíncter de Oddi, que facilita a ascensão bacteriana através do esfíncter. Corpos estranhos ou pedras, corpos estranhos que nós podemos citar estentes colocados na via biliar, eles também são fatores predisponentes à colangite, porque servem como superfície para a colonização bacteriana. A presença de cálculos em ducto biliar comum aumenta a probabilidade de uma cultura biliar positiva. Tá? O bloqueio no estente biliar notadamente vai resultar em uma drenagem biliar incompleta, que por sua vez vai elevar a pressão intrabiliar e vai aumentar a permeabilidade dos ductos biliares à ascensão bacteriana. Isso tudo, permitindo a deslocação bacteriana, também permite a deslocação de toxinas, que podem cair na circulação portal, que vem da circulação portal para o trato biliar e para o sangue. É importante entender que a obstrução então, de estentes em via biliar é risco importante para a sepse. Em aspectos da microbiologia, cultura de bile, pedras ductais e estentes bloqueados, ele aumenta a positividade da cultura, inclusive para mais de 90% dos casos. E o crescimento vai ser misto, tanto com gram-positivas como com gram-negativas. Bactérias do cólon são as mais isoladas, e E. coli é a principal bactéria gram-negativa, chegando a positivar em 50% dos casos, seguido pela Klebsiella pneumoniae, que pode chegar até 20% dos casos, e Enterobacter em até 10% dos casos. O Enterococcus é a gram-positiva mais comum, sendo isolado em até 20% dos casos. De anaeróbios, nós temos bacterióides e os clostrídeos, e geralmente estão presentes em infecções mistas. Eles são mais comuns após infecções repetidas da via ou cirurgia na árvore biliar, manipulação. A infecção associada à hipertensão da vesícula, isso favorece a formação de abscessos hepáticos, que é também um dos critérios de gravidade do quadro. Isso aí vai acabar cursando com colangite supurativa ou colangite tóxica, que é o quadro tóxico infeccioso da condição. Bom, na clínica, o achado mais associado ao quadro é a tríade clínica clássica de febre alta, dor abdominal e icterícia, a tríade de Charcot. Porém, ela vai estar presente, variando de 50% até 75% dos pacientes. Alguns autores questionam esse dado da literatura, falando que apenas 20% dos pacientes vão apresentar a clássica tríade presente com os 3 elementos. A apresentação mais comum vai ser de febre com dor abdominal, que pode inclusive mimetizar outras condições de abdômen agudo. E essa combinação de dados está presente em mais de 30% dos pacientes. Esses pacientes, quando passam por exame de imagem de ultrassonografia, podem revelar dilatação da via biliar na grande maioria dos casos. A icterícia é um dado variável que pode estar presente em até 70% dos pacientes e não está associada nem à febre nem à dor abdominal. Quando nós temos o quadro de hipotensão e confusão mental, nós sabemos que esses são critérios importantes de gravidade na colangite grave supurativa, né? Referindo-se à pêntade de Reynolds.
Hipotensão pode ser o único sintoma presente em quadros atípicos com pacientes como idosos e imunocomprometidos. Clínica e laboratório sugestivo de colangite pode apresentar uma ultrassonografia sem dilatação da via biliar, e esse quadro não vai afastar a possibilidade de colangite. Na verdade, a obstrução pode ser intrahepática, e isso dificulta o diagnóstico pela ultrassonografia. Quais são as causas mais comuns de colangite intrahepática? Cirrose biliar primária, eu preciso pesquisar o anticorpo antimitocôndria. Colangite esclerosante, e aí eu posso pesquisar o PANCA. Hepatite viral colestática, e eu vou investigar nas sorologias virais. Hepatite fármaco induzida, e eu preciso, na história, identificar o relato, né, e buscar ativamente a potencialidade de uso farmacológico algum desses que podem induzir a hepatite. Ou hepatite autoimune, e aí eu vou precisar pesquisar a dosagem de FAM ou anticorpo antimúsculo liso. As complicações potencialmente fatais da bacteriemia da colangite aguda temos o abscesso hepático, a sepse e o choque séptico com disfunção de múltiplos órgãos. Quando é que eu vou suspeitar da colangite? Sempre que eu achar a combinação dos elementos de febre e icterícia abdominal, ou seja, a tríade de Charcot. Tendo a tríade de Charcot presente em um laboratório hepático alterado, eu vou encaminhar esse paciente para CPRE, porque além de ser diagnóstica, ela ainda permite drenar a via biliar, o que vai ser muito importante e muda o prognóstico em alguns pacientes. De forma geral, o que eu vou solicitar de laboratório para esse paciente? Então, hemograma para poder avaliar o perfil de leucocitose, entre outros elementos, sódio e potássio para avaliar o impacto eletrolítico da infecção, creatinureia, avaliar perfil renal, bilirrubinas para poder avaliar o grau de colestase, e aí nós temos também as transaminases, ver lesão hepatobiliar, TP e RNI avaliando função hepática, e a amilase, pensando que pode concorrer pancreatite biliar conjunta. Hemoculturas eu vou solicitar também, além de poder solicitar cultura de bile distente, que é material proveniente da drenagem. Para mulheres, no MENAC, sempre solicitar beta-HCG. Quais são os achados laboratoriais mais comuns? Uma leucocitose, a de neutrofilia, tá? Elevação de bilirrubina direta e a hiperbilirrubinemia pode refletir essa colestase obstrutiva. Elevação de fosfatase alcalina e gama-GT, além de elevação de transaminases. E quando as transaminases estão muito elevadas, para além de 2.000 unidades, a gente precisa pensar em necrose aguda. E isso pode refletir, inclusive, microabscessos hepáticos. A gente vai seguir na investigação regular dos mais pacientes. Então, se eu tenho lá um paciente que não tem necessariamente todos os elementos da tríade de Charcot, ou não tem um laboratório classicamente alterado, a gente pode prosseguir com ultrassom de abdômen, isso é muito importante, é o primeiro exame a avaliar a via biliar, né? Em um dos exames, não padrão ouro, desculpa, mas é o exame de primeira escolha. Ele vai avaliar a dilatação dos ductos e muitas vezes pode até identificar a pedra obstruindo o colédoco. A tomografia, ela é comumente feita nas investigações, né, de emergência de dor abdominal, mas também pode ser indicada na suspeita de colangite com ultrassom normal que não posso fazer ressonância. Então, o ultrassom sem dilatação, aí eu preciso pensar em microcálculos, tá? A microlitíase ou um colangiocarcinoma. Se eu tenho ultrassom e tomografia normais e a suspeita de colangite ainda é muito forte, eu vou fazer a colangiorressonância. Se o paciente não pode fazer a ressonância e tem aumento de bilirrubina direta, mostrando um perfil mais colestático, pensar a obstrução biliar, posso fazer uma CPRE para poder tanto diagnosticar e, se tiver pedra, já fazer já a resolução, a terapia. O paciente que não pode fazer CPRM, mas tem um laboratório hepático normal ou está gestante, posso fazer ultrassonografia endoscópica. Se o CPRE ou ultrassom endoscópico são normais, a gente tem que partir para diagnósticos diferenciais, como colangite esclerosante primária, colangite relacionada a AIDS ou colangite biliar primária. A CPRE ou a CTH, que é a colangiografia transhepática, são exames padrão ouro para o manejo da colangite aguda, porque inclusive diagnosticando e já drenando. A ultrassom abdominal, como elemento inicial, não é padrão ouro, mas é o exame de primeira escolha, apresenta sensibilidade variada, de 38% até 91%, mas uma alta especificidade. E os achados sugestivos são dilatação biliar ou até a evidência da etiologia subjacente, que pode ser um cálculo ou uma estenose, dentre outros. A vantagem da ultrassom é que é um teste não invasivo, que pode ser realizado à beira-leito, inclusive em pacientes mais críticos. A desvantagem é que pode ser negativa quando apenas pequenas pedras ou quando a pedra se localiza em região distal do colédoco, que pode ficar por trás de alços, e o gás atrapalha a visualização do cálculo. E essa questão das pequenas pedras de microlitíase é frequente. Pode variar de 10% a 20% dos casos de colangite aguda.
Ou também outra desvantagem é quando a obstrução aguda no ducto biliar ainda não deu tempo dele dilatar e eu não consigo visualizar o cálculo. Então, esse aqui vai ser um falso negativo, porque só ainda não deu tempo de fazer a dilatação que vai ser evidenciada no exame de imagem. A tomografia abdominal, ela tem alta sensibilidade para identificar dilatação do ducto biliar, inclusive podendo identificar estenoses biliares. A exemplo de carcinoma biliar, câncer de pâncreas ou colangite esclerosante. A TC convencional, ela tem baixa sensibilidade para cálculos de ducto biliar, podendo variar de 25% até 90% de sensibilidade. A TC helicoidal, ela mostrou desempenho superior à TC convencional para coledocolitíase, elevando a sensibilidade e a especificidade. As desvantagens da TC é que o custo é mais alto que a ultrassonografia e o paciente é exposto à radiação ionizante. A colangio-ressonância é usada quando o diagnóstico não é claro após realizar tomografia e ultrassom. Ela pode delinear melhor o ducto biliar sem contrastes, tá? Possui melhor precisão diagnóstica na identificação da causa da obstrução biliar. E os achados são de hipersinal ao redor do ducto biliar em T2 e também em ânsia heterogênico da parede do ducto biliar em T1 com contraste. O ultrassom endoscópico dos ductos biliares é usado ocasionalmente como ferramenta diagnóstica em pacientes que não podem fazer por algum motivo a colangio-ressonância. E também acaba tendo uso terapêutico que pode guiar a drenagem percutânea, ou a drenagem endoscópica, desculpa. Para critérios diagnósticos internacionais, adota-se universalmente os critérios de Tóquio 2018, que divide a investigação em 3 grupos maiores. O primeiro, o item A, ele é a busca de evidência de inflamação sistêmica, que pode ser tanto pela presença de febre com ou não calafrios, ou evidência laboratorial de resposta inflamatória sistêmica, como leucocitose, aumento de PCR, ou outro dado do laboratório da inflamação. O item B, ele fala sobre a evidência de colestase, que pode ser pela detecção de icterícia, nos quadros em que a bilirrubina é maior do que 2 mg por decilitro, ou um laboratório hepático alterado no item B2, que nós temos elevação de fosfatidilcolina, gama-GT, transaminases, dentre outros, para mais de 1,5 vezes do limite superior de normalidade. E o terceiro é o critério de imagem, o item C, que pode tanto em C1 ter evidenciada a dilatação biliar, que é um diagnóstico indireto da obstrução, ou em C2, que é a evidência da etiologia, que pode ser estenose, a pedra ou estente. E como é que a gente interpreta esses critérios? Bom, para a gente considerar um caso suspeito, é a presença de um item do grupo A, mais ou um item, ou presença de um elemento do item B ou do item C. E para a gente confirmar o caso, a gente precisa que os 3 itens estejam presentes. Um dos 3. O critério Tóquio 18 ele ainda classifica a gravidade da colangite aguda. Então, nós temos uma colangite grau 3 ou grave quando um ou mais dos abaixo está presente, que na verdade é a evidência de repercussão orgânica. Nós temos a insuficiência de algum dos órgãos. No caso cardiovascular, nós temos a hipotensão que requer vasopressor com uma dose de dopamina maior do que 5 microgramas por quilo minuto ou qualquer dose de noradrenalina. No domínio neurológico, nós temos redução do nível de consciência. No domínio respiratório, nós temos uma relação PaO2-FiO2 menor que 300. No domínio renal, nós temos oligúria ou creatinina maior que 2 mg por decilitro. No domínio hepático, temos um TP alargado, um NI maior do que 1,5. E hematológico, nós temos as plaquetas reduzidas para menos de 100 mil unidades por milímetro cúbico. A colangite grau 2 é a colangite moderada e a gente vai diagnosticar isso quando tiver a presença de um desses elementos. Leucopenia menor que 4.000 ou leucocitose maior que 12. Febre maior do que 39 graus, idade maior do que 75 anos, uma hiperbilirrubinemia, com bilirrubina total maior do que 5, ou hipoalbuminemia. A colangite grau 1 ou grau leve é aquela que não tem nenhum desses critérios. Bom, no manejo inicial, temos que fazer suporte clínico para tratar o paciente de colangite aguda. Então, providenciar a internação hospitalar para esse paciente e monitorizar dados vitais, inclusive com oximetria e acesso venoso. Repor fluidos e hidratar esse paciente, inclusive corrigindo distúrbios hidroeletrolíticos que possam estar presentes. E a analgesia dessa dor, do quadro de dor. Em termos de antibiótico terapia, ela muda o prognóstico, tá? Tem que ser... Inicia-se como antibiótico empírico e, se possível, a gente vai escalonar de acordo com a cultura da bile ou hemoculturas, tá? Para infecções intraabdominais, vamos iniciar com esquema empírico para essas condições. A gente tem que focar em agentes dos streptococcus entéricos, coliformes e anaeróbios. A gente vai avaliar também possibilidade de infecção adquirida na comunidade versus infecções nosocomiais ou associar aos cuidados de saúde. A duração da antibiótico terapia vai depender do controle da infecção e da estabilidade clínica. Depois que eu atinjo a infecção controlada, eu ainda posso continuar a antibiótico terapia por mais 4 ou 5 dias.
Existem fatores de riscos dentro da colangite relacionados à antibioterapia, que é uma idade maior do que 60 anos, comorbidades médicas como doença renal crônica, neoplasia, desnutrição, condição imunossupressora, como DM, diabetes mellitus mal controlada, uso de corticosteroides ou imunossupressores, neutropenia, AIDS ou deficiente de células B ou células T. Gravidade alta doença, ou seja, com critério de sepse, envolvimento peritoneal extenso, peritonite difusa, atraso na intervenção inicial para mais de 24 horas do início do quadro, ou incapacidade de obter controle adequado de desbridamento ou de drenagem. Aqui são fatores de risco para poder a gente escalonar a antibioterapia. E existem 3 fatores de risco bem conhecidos para bactérias multiresistentes. O primeiro é uma infecção adquirida na área de saúde, ou seja, nosocomial ou associada aos cuidados de saúde. O 2 é o paciente que teve viagem recente para áreas endêmicas de micro-organismos resistentes ou há poucas semanas, ou se fez antibiótico nessas viagens. E o terceiro é colonização conhecida por micro-organismo resistente a antibióticos. A antibiótico terapia é recomendada pelo UpToDate para pacientes baixo risco, ou seja, que não tem nenhum daqueles 7 critérios. A gente pode utilizar um esquema com agente único, usando ou ertapenem ou tazocin, ou pode fazer também esquema combinado, associando metronidazol a uma cefalosporina ou a levofloxacin. Para pacientes que têm alto risco, ou seja, que tem um daqueles 7 critérios de alto risco, nós podemos também fazer um tratamento com esquema de agente único, usando ou imipenem, meropenem, doripenem ou tazocin, ou também podemos fazer em esquema combinado, associando metronidazol a cefepime ou ceftazidima. Para pacientes que têm infecção associada ao nosocômio, a gente vai associar metronidazol mais cefepime ou ceftazidima, incluir ou ampicilina ou vancomicina no esquema terapêutico. Na recomendação do livro da USP, nós temos a primeira escolha, é uma cefalosporina de terceira geração, no caso, ceftriaxona, que se tiver repercussão sistêmica, vamos associar um aminoglicosídeo. Se fez isso, o paciente não melhorou, a gente escalona então para tazocin. A drenagem biliar é outro elemento importante do tratamento da colangite aguda e vai ser feito de acordo com base na gravidade. A gravidade vai determinar o momento ideal para fazer a drenagem. 70% a 80% dos pacientes respondem bem ao tratamento inicial com antibioterapia, sendo então postergada a drenagem biliar. Então, o paciente que tem colangite leve a moderada, a gente vai iniciar mais prontamente a antibioterapia e vai drenar entre 24 e 48 horas. Mas aqueles pacientes que têm colangite grave ou colangite leve a moderada que não responde em 24 horas, aí sim a descompressão biliar é de emergência e tem que ser feita em menos de 24 horas. A escolha do procedimento de drenagem vai variar. A gente pode ter a CPRE, com extração de cálculos e inserção de stents ou não. E esse é o tratamento de drenagem de escolha. Ele consegue diagnosticar acuradamente a colangite aguda e promover então a drenagem da via. E apresenta sucesso clínico terapêutico em até 95% dos casos. Se a CPRE não pode ser feita ou se falha, a gente pode escalonar para uma drenagem guiada, uma drenagem percutânea guiada por ultrassom endoscópico. Desculpa, uma drenagem endoscópica. Se a CPRE falha e a ultrassom também falha, a gente vai fazer então a drenagem percutânea nesse momento, que é a canalografia transparieto hepática, a CTH. Se a CPRE e a CTH falha, aí sim a gente parte para a descompressão cirúrgica. Observe que nós temos muitas opções menos invasivas antes de partir para a drenagem cirúrgica. Hoje em dia, com o avanço de técnicas, né, e maior preparo dos profissionais, a drenagem cirúrgica raramente é feita. E quais são as indicações clássicas para fazer uma colangografia transparente hepática? Há aqueles casos que têm insucesso na CPRE, como nós falamos, mas aqueles pacientes que têm anatomia com estenoses benignas ou neoplasia em ducto biliar proximal, que a CPRE não vai atingir. Quais são os critérios de mau prognóstico na colangite aguda? Bom, a cirrose, a presença de cirrose, o diagnóstico de cirrose, é de fato o fator de pior prognóstico que existe nesses quadros. A não drenagem endoscópica prévia também é um fator de risco. Ela aumenta a mortalidade em até 3 vezes mais. Outros fatores é a presença de comorbidade e a sucessão de plaquetopenia com hipoalbuminemia e a hiperuremia. Também é outro fator de pior prognóstico. Aqui está a referência para essas aulas, pessoal. Fique atento aos próximos vídeos relacionados à colangite, a colelitíase e outros elementos da via biliar. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.